Eu te provo pela Bíblia que os heróis da fé foram o que foram, não por uma escolha da soberania de Deus determinando sobre a vida deles, mas sim porque eles tomaram uma atitude. Eu falei bem gritado assim porque o Silas Malafaia fala assim. Enfim, porque essa frase, ela tá parcialmente certa, mas ela é um problema absurdo. Curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Primeiro vamos lá então, gente. Vamos ver o que o Silas falou aqui. Por uma escolha da soberania de Deus determinando sobre a vida deles. Eu vou te provar na Bíblia que os heróis da fé que a Bíblia revela foram o que foram por suas atitudes. Vamos à prova? Noé tomou a atitude de não participar de um mundo corrompido, devasso. Por causa disso, Hebreus 11:7 diz que ele se tornou herdeiro da justiça e condenou o mundo. Abraão tomou a atitude de sair sem saber para onde ia e se tornou o pai da fé e o pai da nação de Israel. Moisés se tornou o maior profeta da Bíblia, o único homem que Deus falava cara a cara. Está lá em Hebreus capítulo 11. Deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tomou a atitude, era príncipe, criado como a filha de Faraó. Ele deixa de ser chamado filho da filha de Faraó, toma atitude, é contado no meio do povo de Deus e se torna o maior profeta que a Bíblia me mostra. Davi. Me prova na Bíblia que Deus mandou Davi lutar com Golias. Me prova. Eu desafio. Me diz qual é o texto da Bíblia que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Davi tomou a atitude de enfrentar Golias. A partir dali, conquistou notoriedade. Ele é o único rei que o trono nunca terá fim. Jesus vem de Davi. Isaías tomou uma atitude ao ouvir um chamado de Deus e Deus usou sujeito indeterminado em Isaías capítulo 6. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O sujeito é indeterminado. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se torna o maior profeta messiânico da Bíblia. Daniel tomou a atitude de não se contaminar no império da Babilônia com tudo aquilo que era pecado, que era luxúria, que era tudo que Deus abominava. Se torna primeiro-ministro de 3 imperadores da Babilônia, um dos maiores impérios de toda a história humana. Paulo, o grande apóstolo, ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo, o poliglota, o erudito, judeu de excelência, ele toma a atitude de abandonar tudo isso, se torna apóstolo dos gentios, quase que a metade do Novo Testamento foi escrito por ele, a espinha dorsal da teologia cristã, quem escreveu foi Paulo. E agora eu chego em... Ele tomou a decisão, né? Ele estava indo matar crente, lembra? Quando Jesus o derrubou do cavalo, ele só tomou a decisão porque Deus o derrubou do cavalo. Ele nem queria, ele queria matar crente. Jesus Cristo! Vamos ver as atitudes de Jesus? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeira atitude, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Segunda atitude, antes aniquilou-se a si mesmo. Terceira atitude, tomou a forma de servo. Quarta atitude, se fez semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quinta atitude. Sexta atitude, sendo obediente até morte e morte de cruz. Agora olha o resultado das atitudes de Cristo. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre. Tá bom. Vamos começar assim. É óbvio que nós acreditamos que os homens tomam atitude, mas eles só tomam, e aqui pensando em atitudes positivas, porque primeiro Deus tinha uma vontade soberana e Deus determinou sobre isso. E Deus moveu para que o homem não livremente se movesse depois. Ok, então vamos lá. O Silas Malafaia disse assim, ó, me prove na Bíblia que Deus determinou, mandou Davi lutar com Golias. É pra já. Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Depois, Silas citou Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para dizer que Paulo tomou a atitude sozinho. Qual é o nível de cegueira que uma pessoa precisa para dizer isso? Eu não vivo, é Cristo quem vive. E logo em seguida afirmar, tomei atitude sozinho. Não foi determinação divina. Agora, mais um versículo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, tomar uma atitude, como o realizar, executar essa atitude. Segundo a sua boa vontade. Somos nós que agimos, mas porque primeiro Deus agiu em nós. Outro versículo falando sobre a nova aliança. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus
estatutos. Quando cada um daqueles homens se moveram para obedecer a Deus, quem os moveu primeiro? Olha o que Deus diz aqui no texto. Eu porei o meu espírito e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. Por que aquela pessoa está andando ali no caminho de Deus? Por que aquela pessoa tomou aquela atitude em fazer o que é certo? Eu farei com que eles andem nos meus caminhos. Romanos 11:36, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Deus, ele é a origem. Não há nada que exista fora dele. Se existisse tal coisa, seria Deus. Se algo existisse em independência a Deus, esse algo seria Deus. Lembra do que Jesus disse sobre si mesmo? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso Jesus é Deus. Ele tem vida em si mesmo. Já o homem, ele não tem. O homem não é autônomo. Ele não age independentemente de Deus, nem para fazer o mal. Se o homem fosse independente, ele seria Deus. Como disse Joe Owen, cada coisa que é independente de qualquer outra ao operar é puramente ativa. E assim, consequentemente, um Deus. Agora, olhe este texto. Quando Deus despertou o coração de Ciro, o ímpio, para promover o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, como Deus já havia profetizado por meio do seu profeta, já havia declarado por meio do seu profeta que ele iria mover o coração de Ciro um dia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Como é que é então? Deus despertou o espírito de Ciro. Ciro tomou uma atitude. Estava todo mundo vendo Ciro tomando uma atitude lá. Mas por que Ciro tomou aquela atitude? Porque Deus despertou o espírito de Ciro. Então, a vontade de Deus era que o povo voltasse para Jerusalém e o que Deus fez? Nada. Ele apenas ficou esperando o povo tomar atitude, Ciro fazer alguma coisa? Não é isso que o texto diz. Ele despertou o coração de Ciro, que então fez um discurso. Voltem para casa. E aí, o discurso só aconteceu porque Deus o moveu a isso. Ou seja, era como se o próprio Deus falasse por meio do Ciro. E o povo, então, tomou a atitude de obedecer à voz de Deus por meio de Ciro. Mas por que o povo obedeceu? Então, se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E eles se levantaram porque Deus os despertou. Mas por fim, Silas Malafaia fala sobre Jesus. Ele começou o vídeo dele dizendo que os heróis da fé não foram por determinação divina. E aí ele citou Jesus. Jesus fez aquilo sozinho. É isso que ele está dizendo. Em independência em relação ao Pai. Ele está dizendo que Jesus não era um com o Pai. Em outras épocas, o Silas estaria na fogueira. Veja o que Pedro disse sobre a obra de Jesus. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. João 5,19, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Ou pense no texto messiânico que fala sobre a morte de Jesus, Isaías 53,10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Depois, Silas disse, Deus falou, quem vai por mim? E Isaías respondeu, eu. Sim, o Deus que dá ordem é o mesmo que capacita a cumpri-la. Ou agora, um exemplo negativo vai disso, de Deus dar uma ordem e intervindo no coração do homem para que ele não obedeça a ordem. Deus envia Moisés até Faraó. Vai, pois, agora e eu te enviarei a Faraó para tirares o meu povo do Egito. Mas, ao mesmo tempo, lemos, eu endurecerei o coração de Faraó para que multiplique os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Ou seja, Deus bate o escanteio e ele mesmo sobe para cabecear. E é óbvio, quando eu falei aqui que ele endurece, eu citei aqui, ele endurece o coração de Faraó, é óbvio que isso não significa dizer que Deus colocou maldade no coração dele. Mas é óbvio que Deus está sendo soberano sobre o coração de Faraó, até para o mal. Ou seja, o que o Silas está pintando aqui é o arminianismo moderno de sempre, que para ele, esse homem moderno, ele crê no deísmo, que é a crença de que Deus deu corda no relógio, partiu para as Bahamas celestiais e agora está tudo na mão da gente. Deus já criou o mundo, Deus já morreu por nós, agora está tudo na nossa mão. O homem precisa tomar uma atitude sozinho. Deus não pode mover o coração desse homem. É basicamente isso que ele está dizendo. Notou que eu disse arminianismo moderno, né? É porque nem Armínio cria nisso. Pelo menos não aqui nesse texto que eu vou mostrar para vocês agora. Os meus sentimentos a respeito da providência de Deus são o seguinte: ele está presente em todas as coisas e as preside. Deus preside todas as coisas, conforme suas essências, quantidades, relações, ações, paixões, lugares, tempos, estações e hábitos, são sujeitos ao governo, à conservação e à orientação da providência. Eu não excetuo nenhuma coisa particular, terrena, vil, nem contingente, nem mesmo o livre arbítrio de homens ou anjos, seja ele bom ou
mal. Eu não tiro nada. Até o livre-arbítrio está debaixo do controle de Deus. Até o livre-arbítrio para o mal está debaixo do controle de Deus. Ele conclui. E além disso, não tiro do controle da divina providência nem mesmo os próprios pecados. Nossa, isso aqui é Armínio, hein? Será que eles vão dizer que Armínio defendia que Deus é o autor do pecado? Porque é o que dizem, eles acusam a gente disso, né? Enfim, o homem tem que tomar atitude. Deus não intervém. É o homem que toma sozinho as atitudes. Essa seria a ideia do Silas. Logo após o Silas ter terminado de falar esse absurdo, ele deve ter chamado as pessoas da igreja dele para orar. Gente, vamos orar aqui por aquele parente ímpio, para que Deus mova o coração dele e o leve a tomar uma atitude de vir para a igreja, para que Deus quebrante o coração dele? Não, Silas, você não pode orar por isso. A pessoa tem que tomar atitude por conta própria. Pedir que Deus mova o coração dessa pessoa, capacitando-a, quebrantando-a, a decidir-se por Jesus, Deus não pode. Quem Deus pensa que é? Quem é Deus na fila do pão para fazer isso, né? Mas, pastor, o homem age? Óbvio, nós não somos robôs. Mas pensemos aqui nos atos bons, como funcionam os atos bons. Há R$2 de um lado e 2 bilhões de outro. E Deus diz, tome uma atitude, escolha. O homem, por si só, é louco, cego. Livremente, ele só consegue escolher pelos R$2, o que não faz sentido. Mas eu sei, é o que ele faz. Barrabás ou Jesus? Barrabás. Agora, por que alguns homens escolhem 2 bilhões de reais? Porque Deus abriu o coração de uns e não de outros. Deus deu algo a uns que não deu a outros. Desse modo, quando escolhemos por Jesus e não por Barrabás, quando escolhemos tomar uma atitude de fazer a vontade de Deus, somos nós, livremente, mas porque Deus quebrantou o nosso coração e não quebrantou de outros. Então, por que um escolhe e o outro não? Porque Deus concedeu graça a um e uma graça que ele não concedeu a outros. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Não, Deus não pode conceder graça a um e não ao outro. Ele não pode, como um ribeiro nas mãos, assim, ter o coração dos ímpios na sua mão. Não, isso não pode. É claro que ele pode. O nome disso é graça. É favor imerecido. O homem não merece. O homem merece apenas o inferno. Sendo assim, ele pode conceder graça que ele quiser, ele não deve nada. Mas está vendo que o Silas e os arminianos modernos, eles são pelagianos? Pelágio, ele acreditava que o homem, ele nasce bom. Se o homem nasce pecador, então por que Deus seria injusto em conceder graça a um e não ao outro? Deus só é injusto se o homem for bom. Aí o Silas e Pelágio, eles estariam certos. E a Bíblia é errada, obviamente. Mas quem está certo? A Bíblia ou Silas? Ou Pelágio, né? Silas junto com o Pelágio aí. O homem é mau? Ele já nasce merecedor do inferno, de acordo com a Escritura? O pecado original? É isso que é o pecado original. Se sim, por que Deus é obrigado a dar graça a todos? Amigo, Jesus não disse na parábola dos trabalhadores, eu dou o que é meu para quem eu quiser? Eu decido dar minha graça para mover o bem dos que eu elegi. Eu faço o que eu quiser. Deus não é obrigado a dar graça a ninguém. Deus é sempre justo. Ele sempre dá aquilo que os outros merecem. Mas ele não é obrigado a dar o que não merece. Ele não é obrigado a abrir o coração de ninguém. Então, enfim, é basicamente isso aí. Por isso eu acredito fielmente que o Silas está errado. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.